Alô? Tudo bem aí? Tudo? Perfeito. Queridos irmãos em Jesus, mais uma vez, nosso carinhoso boa noite a todos que vieram à nossa casa, que nos recebe de braços abertos mais uma vez para o nosso encontro. Também cumprimentamos carinhosamente os nossos amigos e irmãos que acompanham pela internet, que possam nos acompanhar e aproveitar bem a palestra mais esta noite. A nossa casa, como todos sabem, está aberta todos os dias da semana para receber os irmãos, para esses trabalhos de palestra e passe. Somente na quarta-feira, que o horário é diferenciado, né? À tarde, nos sábados também é às 5 da tarde, e aos domingos é às 10 da manhã. Né? E é sempre um prazer receber todos aqueles que querem imprimir um novo rumo à sua vida ou adquirir novos conhecimentos da vida maior. Gostaríamos de lembrar que o nosso trabalho é essencial para os nossos irmãos que comparecem à nossa casa, também se faz, e sempre estamos precisando de ajuda. Esses trabalhos, todos os irmãos que quiserem nos ajudar, com alimentos não perecíveis, será muito bem-vindo a ajuda para compor a nossa cesta básica. Já a nossa viagem está completa, né? Muito bem, nós vamos fazer o nosso passeio esse ano até lá o pessoal de Sacramento, né? Vamos visitar Sacramento, vamos visitar Araxá, não é isso? O Tadeu, né? Mas já está completo o ônibus, né? Graças a Deus enchemos, a nossa caravana está prontinha para zarpar dia 6, 7 e 8. Estaremos visitando outros projetos de caridade lá em Minas Gerais, se Deus assim o permitir. Muito bem. Vamos então, como fazemos, vamos nos preparar para receber essas energias novas que os nossos irmãos espirituais já estão trazendo ao nosso ambiente, muito antes de nós aqui comparecermos. E para tanto, vamos nos preparar então a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser, para nos fazermos merecedores dessas dádivas trazidas pelos nossos maiores. É assim que vamos aquietando a nossa mente, o nosso corpo. Vamos silenciando a nossa mente, trazendo todo o nosso ser para aqui e agora, neste instante. Vamos deixando que essa música nos penetre, nos invada. E vamos sentindo que nós vamos entrando numa paz. E assim, com esta paz, vamos trazendo ao nosso campo mental a figura meiga e amada do nosso Mestre Jesus. Jesus vivo em nossa mente, sempre nos convidando para aquele abraço fraterno. E nós humildemente vamos nos colocando frente a Jesus, dizendo: Mestre amado, querido irmão maior, aqui estamos novamente à vossa presença, Senhor Jesus, rogando as vossas bênçãos e as vossas luzes. Que através de ti, querido Mestre, possamos chegar até Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor meu Deus, pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Obrigado, Pai, pelo lar que me destes, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho que me permite ganhar o meu pão de cada dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Obrigado, Pai, por me mostrar esta casa que me acolhe, onde irmãos, em teu nome, exercem a caridade. E assim, Pai, queremos agradecer o carinho e o amparo desses amigos que nos sustentam, que nos intuem,
que nos amparam nos momentos difíceis da vida. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos, no plano maior. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E hoje, o tema da nossa palestra foi retirado do livro do Hamed, Renovando Atitudes, que é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, né? E a mensagem é Galho Verde. É isso? Galho Verde. Quem vai desenvolver o tema hoje é nossa irmã Eugênia. Vamos então já envolvendo-a nas nossas melhores energias para que ela seja feliz na explanação do tema de hoje, com a graça de Deus, que assim seja. Oi, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos da internet e a todos aqui presentes. Bom, como o Caetano já disse, o tema de hoje é Galho Verde, né? É do livro Renovando Atitudes, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Eu vou só rapidamente falar quem é Hamed, tá? Quem é esse espírito. Ele começou a psicografar através do Francisco do Espírito Santo Neto, né? E segundo o que ele nos diz, é que Hamed é um pseudônimo que ele adotou. Então, nós não sabemos exatamente qual é o nome dele, né? Estou certa, Sandra? Ou sabem? E ele diz que ele se sente mais livre falando através de um pseudônimo. E mais tarde, ele confidenciou ao psicógrafo, né, que ele viveu na França no século XVII e participou do movimento jansenista. Nossa, está ruim hoje para ler. Precisamente no convento de Port-Royal, nas cercanias de Paris, como religioso e médico. Então, ele diz também que ele trabalhou na França, só que ele costuma apresentar-se ao médium como um indiano, vestido de indiano, que é, segundo ele, a maneira como ele gosta de se apresentar. Numa das encarnações dele, ele foi um indiano e ele prefere assim. Então, esse é o espírito Hamed. Hoje ele vai nos falar sobre Galho Verde, em comemoração ao Dia das Crianças, né? E o que seria esse galho verde? Seriam as crianças, né, que ainda estão em tenra idade, que ainda possuem espíritos flexíveis, que nós ainda conseguimos moldar enquanto são pequenos, porque depois, mais tarde, fica mais difícil quando eles começarem a recuperar o seu verdadeiro eu. Mas quando eles ainda são pequenos, e é para isso que existe a infância, para que nós possamos moldar as crianças. Ele começa, o Hamed, nos falando do Evangelho. Que o Evangelho nos diz que a partir do nascimento suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Eu vou dizer exatamente o que nos diz, vamos ver o que diz exatamente o Evangelho sobre isso. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Porque se nós pegarmos os pais, as crianças pequenininhas ainda, em tenra idade, bebezinho, quem não gosta de um bebezinho? Todo mundo gosta de um bebezinho, né? Bonitinho. Todo mundo gosta de um bebê. Então, seria difícil, né, a gente ter alguma coisa contra um bebê. Pequenininho, bonitinho, não fez mal a ninguém, teoricamente. Então, é uma coisa bonitinha. Por isso que eles já nascem pequenininhos, bonitinhos, para que a gente passe a gostar dele logo desde pequenos. Porque imagina, né, se nós soubéssemos que ali estaria reencarnando um espírito com quem a gente já teve problemas, um espírito que já foi inimigo.
que já foi nosso inimigo em encarnações anteriores, e se ele já desde pequeno já manifestasse, nós soubéssemos, e ele manifestasse já todo esse potencial. Se nós víssemos nele já a criatura que nós odiamos numa encarnação anterior, como seria? Seria muito difícil, né? Nós não conseguiríamos amar esse filho. Então, eles nascem pequenos, bonitinhos, como se fossem uma folha de papel em branco, embora não sejam, para que a gente passe a amá-los, né? O Evangelho continua dizendo: para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Né, a gente vê o bebezinho tão bonitinho ali, pequenininho, a gente fala, nossa, ele precisa de mim, porque o bebê precisa, ele precisa, é um dos poucos animais que tem uma infância prolongada, porque a maioria dos animais, a infância é curta. Depois de alguns meses, por exemplo, você pega um cachorro, um gato, depois de alguns meses eles já desmamaram. A infância no homem, ela é muito prolongada, ela é longa, justamente para que ele possa, nesse período grande da infância, aprender algumas coisas, para que nós possamos moldá-lo. O animal não precisa de uma infância tão longa, porque ele tem instintos, ele não vai aprender, ele não tem uma inteligência, né? Ele não é um ser único ainda, individual, uma personalidade única. Ele vai se desenvolver aos poucos. O homem não, ele precisa de uma infância maior. Então, a gente, desde pequenininho, a mãe está ali cuidando, ele necessita de maiores cuidados. Um animalzinho, muitas vezes, se você deixá-lo sozinho depois de um mês, ele consegue sobreviver. A criança, com um mês, se você largar ela sozinha, ela não sobrevive. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. Foi o que eu acabei de dizer anteriormente, né? Se nós já conhecêssemos o passado da criatura, ficaria muito difícil nós lidarmos, nós às vezes até amarmos aquela criança. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. Também, porque se o espírito vier com todo o seu potencial, já numa criança pequena, o próprio corpo físico não consegue assimilar, ele não conseguiria suportar o potencial do espírito. Por quê? Porque os órgãos ainda não estão desenvolvidos na criança pequena. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo nas crianças, o espírito vai conseguindo manifestar todo o seu potencial. Por isso vai acontecer mais ou menos por volta da adolescência, quando os órgãos já estão mais ou menos formados. E até mesmo Piaget já dizia isso, né, que as crianças vão aprendendo à medida em que seus órgãos vão se desenvolvendo. Por isso Piaget já dizia que uma criança de 8 anos não tem condição de aprender o que uma criança de 10, 11 anos aprende. Também por causa dos órgãos e da sua própria estrutura física e mental. Ele não tem ainda condição de aprender muitas coisas que uma criança de 12 anos já aprenderia. Então, existem fases da vida em que as crianças aprendem coisas. Ele dizia que era impossível você querer ensinar uma coisa de uma criança de 13, 14 anos para uma criança de 7. Ela não vai conseguir entender, porque ela não está preparada para isso. E isso é o que acontece também com a criança pequena, em relação ao espírito. Ele vai se manifestar mais tarde, porque ele não tem ainda, o corpo físico não tem o suporte necessário para a manifestação de todo o potencial do espírito. E é por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perder pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam num estado latente. Um estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior,
moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Ou seja, eles vão, à medida em que a criança vai crescendo, à medida em que ele vai aprendendo, ele tem condição de colocar esse potencial espiritual para fora, ele tem condição de se manifestar tal qual ele é. Por isso que, às vezes, quando as crianças são pequenas, e quando elas entram na adolescência, nós, às vezes, nos chocamos, né? E dizemos, nossa, eu não conhecia essa criança, né? Eu tenho até uma mãe que outro dia me disse o seguinte, a mãe de uma amiga da minha filha. Ela disse o seguinte, nossa, a menina está com 12 anos agora, e ela disse, eu estou com um ser em casa que eu não conheço, é estranho para mim, eu nunca vi esse ser. Porque justamente agora ela está começando a manifestar aquilo que de fato ela é. Toda a sua memória espiritual agora está começando a brotar, digamos assim. E ele está trazendo à tona o espírito aquilo que de fato ele é. E anteriormente, dependendo da educação que ela recebeu, esses instintos podem se manifestar com toda a sua potencialidade, ou podem ser atenuados, ou podem ser reprimidos, de acordo com a educação que a criança vai recebendo ao longo da sua infância. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Veja bem, acompanhando o crescimento do corpo. As ideias não vão surgir assim. Imagina se um bebezinho, de repente, começasse a andar e a falar, né? Todo mundo saía correndo, né? Porque ninguém está acostumado com isso. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. As ideias estão adormecidas, mas estão lá, latentes, vão se manifestar. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Pode modificar a sua natureza, não significa necessariamente que vamos modificar a natureza. A gente vai fazer o possível como pais, porque quando você recebe uma criança, você é encarregado de fazer com que essa criança, muitas vezes, que tem uma natureza difícil, você vem para receber uma educação que possa ajudá-la a superar essa natureza difícil, e nós somos responsáveis por isso, mas não significa também que sempre a gente vai conseguir, porque às vezes o espírito é tão rebelde, que você não consegue. Você pode tentar, é o nosso dever tentar, é a nossa responsabilidade. Educar é a nossa responsabilidade mostrar para ele caminhos corretos, caminhos certos, mas depois de uma certa idade é ele quem vai escolher os caminhos dele. Nós não podemos, infelizmente, interferir a vida inteira nos caminhos dos nossos filhos, não temos como, né? Então, o espírito reveste, pois, por algum tempo a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. Porque quando ela é criança, de fato, ela ainda é criança, ela ainda não manifestou aquilo que de fato ela é. Aí, voltando ao Hamed, ele nos diz: quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde. Aí o título do texto. Prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos na nossa vida. É verdade, porque grande parte daquilo que nós aprendemos, isso a psicologia sabe, a pedagogia também, grande parte do que as crianças aprendem vem da observação. Se aprende muito através da observação. Tudo que é feito, as crianças observam. Eles podem não saber, eles podem muitas vezes não falar ainda, mas eles estão entendendo muitas atitudes, muitos gestos, muitas palavras. Por exemplo, eu lembro que minha filha, a mais velha, quando ela era pequena, ela era muito atrapalhada para fazer as coisas, extremamente atrapalhada. Então, tudo que ela fazia acabava num desastre.
E eu sempre falava para ela, ai não, você é muito atrapalhada, não vai fazer isso. Ai não, você é muito atrapalhada, não vai fazer aquilo. Aí um dia eu falei para ela, faz não sei o quê, eu não me lembro o que era. Eu falei, vai fazer não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, eu não posso porque eu sou muito atrapalhada, eu não sei fazer as coisas direito. E aí eu percebi que eu estava colocando isso nela. Eu dizendo para ela constantemente que ela era atrapalhada, eu estava reforçando um comportamento que já era dela. E muitas vezes nós acabamos reforçando comportamentos das crianças através das nossas atitudes e dizendo para eles coisas. Que não faça isso, está vendo? Você é atrapalhado, você é burro, você é isso, você é aquilo. A criança, ela acaba assimilando isso e tendo para si como verdade isso que nós estamos colocando. Eles acabam achando que eles são assim mesmo, porque você coloca isso neles. Então, a criança assimila coisas do meio, coisas que ela ouve, coisas que, atitudes dos pais, palavras muitas vezes repetidas, porque se você repete a mesma coisa, ela vai achar que aquilo de fato é verdade. Se nós, que somos adultos, ainda agimos assim, se uma pessoa te chama sempre, você é burro, você é isso, você é aquilo, e se você ouvir isso constantemente, você vai achar que você é, imagina uma criança. Para ele é muito mais difícil. Então, os pais, eles têm que ter um certo equilíbrio para conseguir transmitir isso para a criança, esse equilíbrio. Porque senão você acaba criando também adultos inseguros, neuróticos, depressivos, né? Quanta criança hoje em dia com depressão? Tem muita criança hoje em dia com depressão. Baixa estima. E o que a gente vê hoje em dia, isso já existe há muito tempo, né? O que nós vemos muito é que, assim, muitos pais procuram atendimento psicológico para os filhos, né? Porque os filhos têm problemas. Só que na hora que chega, na hora em que o psicólogo tem que tratar o pai ou a mãe, o pai e a mãe não querem ir. Porque eles acham que quem tem problema é o filho, não é ele. Eu não tenho problema, é o meu filho tem problema. Ele não, a mãe não tem problema, o pai não tem problema, é o filho que tem problema. Filho tem problema? Sozinho? Não. A maior parte, a grande parte de problemas que uma criança possa ter, vem dos pais, vem do convívio, seja dos pais, seja de quem cria. Pai, mãe, tio, seja quem cria a criança. Então, e isso é muito comum de você ver. Quando chega na hora de você tratar o pai e a mãe, eles não vão mais, eles tiram a criança da terapia. Porque eles não têm problemas. Bom, continuando, o Hamed ele nos diz. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Desde o nascimento, nós somos extremamente sensíveis em relação ao ambiente. Então, o meio exerce uma grande influência nas crianças, o meio em que ele vive. Existem muitos estudos sobre isso, de que o meio exerce bastante influência no caráter do indivíduo. Somando-se isso, né, as causas espirituais também. Porque se o indivíduo já traz em si uma carga espiritual, que ele já seria, espiritualmente já seria um indivíduo, digamos, irresponsável, um indivíduo rebelde. Se ele viver num meio onde isso vai propiciar com que isso aumente cada vez mais, onde seja propício para que ele desenvolva essas faculdades que ele já possui, vai ser mais difícil para ele lidar com isso. Embora muitos espíritos peçam isso como prova, né? Exatamente de nascer no meio onde vão colocar à prova aquilo que ele já aprendeu, para ver se ele tem condição de passar por aquela prova. Mas sabe-se que o meio exerce grande influência no caráter do indivíduo. Bom, determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início do seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em brancos,
mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes, inclusive os gêmeos univitelinos. E aí, nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Hermínio Miranda nos fala no seu livro Nossos Filhos São Espíritos. E eu achei muito interessante que ele coloca que os nossos filhos, eles não nascem como nós imaginamos, né, como uma página em branco, como eu disse antes. Todos nós, nossos filhos e nós, todos os seres do planeta, trazem já a sua bagagem espiritual, de acertos e desacertos, as suas experiências, os seus erros, os seus equívocos. Tudo o que ele aprendeu anteriormente está gravado. E ele já traz isso consigo quando nasce, assim como nós também trouxemos as nossas bagagens espirituais. Então, ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, é que, na verdade, nós não nascemos, nós renascemos. E nós não estamos aqui para aprender, e sim para reaprender. Porque nós já aprendemos, se nós já nascemos, nós já aprendemos. Então, nós não estamos aqui mesmo, nós não nascemos, nós renascemos. A cada vez que a gente vem para cá, a gente renasce. E a gente reaprende tudo de novo. Tudo que nós viemos aprender em encarnações anteriores, nós estamos sempre reaprendendo. Porque muitas vezes a gente precisa reaprender várias vezes a mesma coisa para conseguir mudar. Então a gente vem, aprende, reaprende, 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 até que uma hora a gente não precise mais aprender aquilo, né? Ele diz assim que existem muitos livros, né, que nos ensinam a cuidar de um bebê. Livros que ensinam como você cuida de uma criança na parte física, na parte psicológica, como você alimenta o bebê, o que ele precisa. Só que ele usa um termo que eu achei até legal, que ele diz que e aonde que nós encontramos livros espiriatras? Que nos falam a respeito de como criar uma criança do ponto de vista espiritual. Não tem, né? Porque cada ser é único, então não dá para você ter uma... Não tem receita pronta, né? Como às vezes a gente vê livros, cria o seu filho assim. O seu filho, você tem que fazer isso, isso e isso. Como se existisse como se fosse uma receita de bolo. Não é, não tem receita pronta, cada um é um. Quem tem mais de um filho, quem tem 2, 3, 4, 5, sabe que cada um é diferente um do outro. Porque eles não são iguais, são espíritos diferentes. Embora a educação seja a mesma, os pais sejam os mesmos, a carga genética, digamos assim, é a mesma, mas ele é totalmente diferente. Mesmo em termos de personalidade, no caso dos gêmeos, né? Essa novela nova que tem agora, que tem o rapaz lá, que os dois são gêmeos, olha como eles são diferentes um do outro, totalmente diferentes. Então ele nos diz isso, que é difícil a gente, se nós partirmos do princípio de que cada um é um, de que os filhos são diferentes, de que as pessoas são diferentes, que as necessidades de cada criança são diferentes, por que nós, por exemplo, nós nos perguntamos muitas vezes, você tem, vamos supor, 2 filhos. Aí você diz, nossa, mas esse era tão bonzinho, ele não chorava quando era pequeno, ele era quietinho, ele era tímido. Mas esse não, esse ele chora muito, ele não é tímido, ele é extrovertido. Por que cada um é tão diferente assim um do outro? Por que quando ele entra na idade escolar, um vai adorar matemática, o outro vai adorar português, o outro vai adorar estudar línguas, o outro vai adorar ciências? Por quê? Por que será que cada um é tão diferente assim? Se eles nasceram, foram criados da mesma maneira dentro de uma mesma família? Porque tem a sua bagagem espiritual, porque trazem dentro de si já essa bagagem espiritual que veio com eles ao longo do tempo. As suas experiências passadas vão determinar os gostos dele hoje. O que ele gosta, o que ele não gosta de fazer. São as suas experiências passadas. O seu jeito de ser, se ele é tímido, se ele é quieto. Porque as pessoas também falam assim, né? Ai, nossa, puxou o jeito da mãe, é quieto que nem a mãe. É calado que nem o pai. Gente, características psicológicas não se herda.
só se herdam características físicas, materiais. As características psicológicas, o jeito do pai, o jeito da mãe, é nervoso que nem o pai, é irritado que nem a mãe, isso não se herda, isso não é herdado. O espírito já traz isso consigo. E se esse espírito nasceu na nossa família, se por acaso ele se parece com a gente em alguma coisa, é porque nós já o conhecíamos antes, né? Porque alguma coisa nós temos e certamente essa criança que nasce numa determinada família tem alguma relação com os pais. Dificilmente a criança nasce em uma determinada família sem ter alguma relação com os pais. Pode acontecer, porque também existem espíritos que vão nascer de acordo de pais completamente estranhos a ele. Mas aí são casos mais raros e casos mais de necessidade extrema, mais, digamos assim, de uma reencarnação compulsória. Agora, nos casos frequentes, na maioria dos casos, os pais e aquele espírito que está ali reencarnante, eles têm laços que os unem. Com certeza, por algum motivo, aquela criança nasceu naquele lar. Então, se nós temos filhos doentes, filhos rebeldes, filhos ou filhos apáticos, até mesmo filhos também que são completamente apáticos e que não querem nada, que são depressivos. Se nós temos filhos assim, é porque com certeza nós temos alguma relação com esse espírito. Ele veio através de nós para que nós pudéssemos auxiliá-lo em alguma coisa. Para que ele pudesse aprender alguma coisa com a gente e a gente com ele também, porque nós também aprendemos com os filhos, né? Nós sempre achamos que nós somos pais e que nós temos que ensinar alguma coisa aos filhos, mas muitas vezes nós temos que aprender com os filhos. A gente é que não para perceber, porque muitas vezes eles vêm para nos ensinar a ter paciência, para nos ensinar a ser humildes, para nos ensinar a ser menos orgulhosos. Muitas vezes os filhos vêm para isso. Não vêm só para aprender, eles vêm também para ensinar. Bom, e aí fica uma pergunta, né? Por que então será que quando a gente renasce, nós temos que começar a aprender tudo de novo, né? Por que, poxa, mas então se eu já aprendi um monte de coisa numa encarnação anterior, se na encarnação anterior eu já sabia ler, escrever e fazer tudo isso, por que eu tenho que fazer tudo de novo, né? Ler, escrever, começar tudo outra vez? Porque cada vez que eu renasço, eu aprendo coisas diferentes. Porque é como você lê um livro. Se você lê um livro, vamos supor, se eu leio um livro hoje, não consegui entender muita coisa daquele livro. Se daqui a 10 anos, quando eu tiver um pouco mais de experiência, eu voltar a ler esse livro, eu vou entender esse livro de maneira diferente. Assim é o espírito. Ele vem, experiencia, numa próxima encarnação, ele já tem mais experiências para assimilar outras coisas. Ele já tem mais capacidade para conseguir assimilar a nova aprendizagem. Então, tem esse livro que eu até peguei alguma coisa daqui, porque eu achei muito interessante o que ele diz aqui, que é o Ícaro Redimido, não sei se você leu. E ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ao iniciar nova aventura na carne, toda a memória somática, ele diz que nós temos duas memórias. A memória somática, que é a memória cerebral, a que nós usamos enquanto encarnados, e a memória espiritual, que é essa que fica guardadinha e que vai nos acompanhar ao longo das encarnações. E é essa memória espiritual onde a gente vai guardando toda a nossa bagagem espiritual. A memória somática não, ela vai guardando as coisas que nós temos durante a encarnação. Bom, toda a memória somática se retrai para os níveis inconscientes da memória profunda, que é a memória espiritual, que passa a operar como poderosa força, reconstruindo o presente com base nos impulsos do passado. Então, ao iniciar a nova aventura na carne, toda a memória somática se retrai para os níveis inconscientes da memória profunda, que passa a operar como poderosa força, reconstruindo o presente com base nos impulsos do passado. Então, quando ele encarna, quando nós encarnamos, essa memória somática, ela pega tudo aquilo que ela tinha arquivado das encarnações anteriores
e arquiva tudo isso na memória espiritual. Ela joga tudo o que ela tinha, todo o seu potencial para a memória espiritual, que fica lá, guardadinho durante a nossa encarnação. Nós não temos acesso a essa memória espiritual. Ele diz que só os espíritos muito elevados têm acesso a essa memória espiritual e conseguem saber das suas encarnações anteriores e tudo que lhe aconteceu. Nós não temos essa condição. Ela nos vem, às vezes, assim, né, como uma intuição, como como um aviso, como em sonhos, mas nós não temos acesso integral a essa memória espiritual. A lembrança do passado se apaga momentaneamente do consciente para que o espírito reconstrua no livro da vida novos registros e conquiste mais elevado patamar na evolução, experimentando e reexperimentando as suas habilidades. Então, por que é que a memória, por que é que nós temos que reaprender? Porque essa memória que ele chama de memória somática, que é essa memória que nós temos da vida, das reencarnações, que é a memória física, ela se apaga para que nós possamos reaprender, assimilar, porque senão, se isso não acontecesse, nós ficaríamos sempre com aquele mesmo aprendizado, a gente não ia progredir. Eu ia sempre ficar com aquela minha memória de uma encarnação anterior e não conseguiria progredir, eu não teria como aprender novas coisas, eu ficaria muito preso ao que eu já aprendi antes. Então, eu tenho que me libertar do meu aprendizado anterior, começar tudo de novo, para conseguir, como ele diz, experimentando e reexperimentando as suas habilidades. Eu vou colocar de novo em prática tudo aquilo que eu já aprendi. Vou ver o que eu já aprendi, vou ver se eu aprendi de fato, e vou aprender novas coisas. Por isso, essa memória ela se apaga durante a vida, enquanto encarnados, fixando assim o aprendizado em alicerces firmes e permitindo o reparo dos desvios. Por isso que a gente perde essa memória anterior. Ele diz assim, que para ressurgir no plano espiritual, não é nascer de novo, como o é de fato quando se retorna à carne. Quando nós retornamos à carne, nós nascemos de novo. Quando a gente volta para o plano espiritual, na verdade, a gente não está nascendo de novo. Por quê? Porque enquanto que para o espírito a carne é a esfera do recomeço, o plano espiritual é a esfera da continuidade. Porque quando nós desencarnamos, ao contrário do que acontece quando nós reencarnamos, quando nós desencarnamos, voltamos para o lado de lá, essa memória somática de tudo aquilo que nós fizemos na encarnação volta a aflorar. O espírito precisa disso, para que ele se lembre, para que ele possa guardar a memória espiritual. A memória do espírito é muito importante, para que ele possa guardar o que ele já fez nas encarnações anteriores, para que ele possa guardar tudo que ele aprendeu e tudo que ele fez de errado, de certo, nessa encarnação atual. Então, é muito importante para o espírito essa memória. Então, quando ele desencarna, essa memória somática volta a aflorar, né? Tanto que as pessoas não falam, no momento da morte a minha vida passou pela minha vida, ou se passou diante dos meus olhos, ou eu vi isso, eu vi aquilo. Porque muitas vezes a pessoa, ele diz aqui inclusive, que para que isso se dê, a revisão panorâmica no momento da desencarnação é ferramenta essencial para a reconstrução da memória somática. Quando a memória espiritual transfere para os sítios mnemônicos do perispírito, refeito todo o conteúdo de uma última vida. Ou seja, no momento do desencarne, quando ele desencarna, quando ele chega no plano espiritual, a memória atual volta a aflorar, para que ele possa transferir toda essa memória, toda essa bagagem que ele acumulou nessa encarnação, para a sua memória espiritual. E o processo contrário acontece quando ele reencarna. Essa memória se apaga novamente, para que ele possa, então, adquirir uma nova memória. Ele vai começar a gravar tudo de novo, e assim existe um processo que vai se dando quando ele vai para lá, quando ele vem para cá, esse processo é contínuo. É por isso que o espírito aprende, por isso que ele progride, né? Porque ele vai sempre
guardando tudo que acontece nessa memória perispiritual. E é o que acontece com a criança. Então, quando ele é pequenininho, essa memória, que ele diz, espiritual, e essa memória somática, ainda estão muito apagadas. Ele não se lembra de absolutamente nada, ele passa por um período de total esquecimento. Ele vai começar a lembrar, essa memória espiritual vai começar a aflorar nele, e ele vai mostrar o ser que de fato ele é, quando ele começar a ficar maior, quando os órgãos do seu corpo conseguirem transmitir aquilo que a memória espiritual tem para transmitir. Bom, gente, para encerrar, eu só gostaria de ler uma coisa que eu achei muito bonita, que é um texto, é um poema, na verdade, né, do Khalil Gibran, que fala sobre os filhos. O Khalil Gibran é um poeta libanês, né, que viveu entre 1883 e 1931. Ele era poeta, filósofo e artista. E dizem que, numa certa ocasião, uma mulher chegou para ele com uma criança nos braços e pediu para que ele lhe falasse dos filhos. E aí ele diz a ela: seus filhos não são seus filhos, são os filhos e as filhas dos desejos que a vida tem de si mesma. Vêm através de vocês, mas não são de vocês. E ainda que vivam com vocês, não lhe pertencem. Vocês podem dar-lhes seu amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas moram na casa do amanhã, que nem mesmo em sonhos lhes será permitido visitar. Vocês podem empenhar-se para serem como eles, mas não tentem fazer com que façam como vocês fizeram, porque a vida não anda para trás nem se detém no ontem. Vocês são o arco por meio do qual seus filhos são disparados como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo sobre o caminho do infinito e dobra o arco com toda a força, a fim de que suas flechas partam velozes e para bem longe. O arqueiro aqui entendamos como Deus. Que o fato de estarem nas mãos do arqueiro seja para suas felicidades, porque assim como ele ama a flecha, ama também o arco que permanece firme. Por isso, vocês tiveram a liberdade de amar e a oportunidade de fazer e viverem as suas vidas. Deixem que seus filhos voem sós de seus ninhos, quando chegar a hora, e não lhes reclamem que voltem. Eles o quererão para sempre e terão também seus lares, nos quais algum dia também ficarão sós, porém terão sido seus lares e suas vidas. Deixe-nos livres, amem-nos com liberdade, não apaguem o fogo das suas vidas, vivam e deixem viver, assim eles o quererão para sempre. Boa noite. Muito bem. Daí, vamos... Uma importante questão, né? Trazida pelo nosso irmão Hamed, que é essa questão da criança, né? Da nossa responsabilidade enquanto educadores, né? Desses galhos verdes, né? Essa imagem que Hamed recuperou, né? Como sendo a criança ainda em fase de desenvolvimento. Assunto importantíssimo para a nossa reflexão de hoje. E agora nós abrimos um espaço para as perguntas. Todo mundo tem pergunta. Agora este é o momento de perguntarmos. Vamos lá? Quem vai fazer a primeira pergunta? Vamos lá, Paulinho. Queria saber a respeito dessas crianças que são superdotadas, né? Porque você falou que elas não têm a... Como fala? Você falou que elas vão crescendo aos poucos, elas vão se descobrindo. Uhum. Mas e essas que são superdotadas com 7, 8 anos, já têm uma mentalidade totalmente avançada? Já até fazem concursos, passam em concursos 10 anos. Queria saber por que acontece isso. O espírito delas também está bem evoluído já está. Sim, mas são espíritos muito mais evoluídos. Eles conseguem, são espíritos já tão mais evoluídos que eles conseguem se manifestar mais rapidamente.
Tem casos até de crianças, por exemplo, que lembram até da sua encarnação anterior. Existem casos, né, tem até um livro, psicólogos vários já estudaram sobre isso, que eles até se lembram das suas encarnações anteriores, o espírito consegue se lembrar. E nesses casos são espíritos já muito adiantados, espíritos que já, principalmente intelectualmente, né? Porque muitas vezes você vê crianças que são, por exemplo, superdotadas, intelectualmente não significa que sejam espíritos elevados moralmente. Muitas vezes são espíritos ainda com uma moral pouco desenvolvida. Mas nada é regra, nada é fixo. As regras não são fixas. Não é assim, sempre vai ser assim, não. Pode acontecer de não ser assim. Então, as crianças, essas crianças superdotadas, são crianças em que o espírito aflora mais rápido. Eles têm condições já de colocar o seu potencial, de dizer tudo aquilo que eles já aprenderam. São espíritos já com uma vivência bem maior, né, do que a nossa. Muito bem, né? Que conseguem vencer a matéria, né? Conseguem vencer. Consegue vencer esse bloqueio que a matéria impõe desde o início. Assim como né? você vai ver o contrário também. Espíritos de crianças, que, por exemplo, se você pegar crianças, principalmente que tiveram encarnações compulsórias, você vai pegar muitas vezes crianças que não falam, que você acha até que são crianças com problemas mentais, que não andam, que ficam em cima de uma cama vegetando, mas são espíritos extremamente inteligentes, espíritos que estão aprisionados num corpo justamente para que não se manifestem, porque o corpo bloqueia a manifestação do espírito. Então, ele não tem um corpo com órgãos apropriados para que o espírito possa se manifestar. Os órgãos não são apropriados para a manifestação do espírito, justamente para impedir que o espírito se manifeste, porque ele, às vezes, é muito inteligente, muito desenvolvido intelectualmente, mas moralmente. E essas crianças, elas normalmente vêm nos lares, né, e os pais dessas crianças têm que tomar muito cuidado com essas crianças, porque são crianças bem desenvolvidas intelectualmente, que aprendem as coisas com facilidade, como ela falou, mas que moralmente precisam de muito aprendizado. Então tem que se tomar muito cuidado, né? Que se falou muito dessas crianças índigo, né? Então está tendo muita briga no meio disso tudo, porque as pessoas enalteceram demais e estão achando, e não é por aí, né? Se elas estão reencarnando na Terra, é porque justamente elas precisam de um aprendizado, elas precisam de um freio para ajudá-las a equilibrar essas duas asas delas, né? Porque senão elas podem se perder no meio do caminho. Esses pais que também ficam enaltecidos, achando que maravilhoso, elas podem fazer essas crianças que são pedras brutas, ainda que precisam ser lapidadas, né? Então elas precisam desse amor, desse carinho dos pais, mas desse entendimento desses pais, do conhecimento que eles podem estar passando para elas, a nível de moral, sabe, de elas poderem se equilibrar. Senão são crianças que se perdem muito fácil no meio do caminho. Né? Tem que tomar muito cuidado. E assim, é muito mais difícil, às vezes, para os pais lidarem, embora as pessoas digam, queria tanto ter um filho superdotado, né? Tem muita gente que fala isso. É muito mais difícil para um pai, para uma mãe, lidar com um filho superdotado do que lidar com uma criança com idiotia, por exemplo. É muito mais difícil, porque a criança superdotada, ela tem argumentos para tudo. É difícil você conseguir convencê-la de algumas coisas, é difícil para você lidar com ela, mesmo porque o seu nível intelectual não consegue acompanhar. Então, é dificílimo, às vezes, para os pais. A prova para os pais é, às vezes, muito mais difícil do que ter uma criança com algum problema mental. E Samitiba estava falando essa semana passada, estava ouvindo? Ele falando que os filhos precisam, né, de muito amor. Mas que hoje em dia, com as crianças que estão reencarnando, que são espíritos, né, que já tiveram muita coisa boa, que já aprenderam e que estão trazendo de novo esse conhecimento, os pais precisam de conhecimento também, além desse amor. Não é dar informação para o filho, é conhecimento. Você tem que passar o teu conhecimento para ajudá-los também no desenvolvimento deles. Além do amor que tem que ter muito grande dentro de um lar, né? Mas essas crianças que já vêm assim no assalto, já praticando roubo, já foi preso várias vezes, já foi para a FEBEM várias vezes, já voltou. Como vê isso no Espiritismo? Olha, existe a carga espiritual que essa criança já traz consigo, né, de encarnações anteriores. E existe o meio em que a criança também vive, porque nós não podemos desconsiderar
o meio em que a criança, o contexto em que a criança está inserida. Não dá para você querer dizer que uma criança que viva... qual é o desenvolvimento, do ponto de vista psicológico, até de uma criança, por exemplo, que vive em meio a agressões, que convive desde pequena com todo tipo de violência. Isso forma o caráter do indivíduo. Ele tende a ser uma pessoa violenta. Embora, é claro, ele traga consigo essa carga espiritual, aquilo que de fato ele é. Você vai ver crianças que nasceram em meios violentos e que não se transformaram em adultos violentos. Porque são que já adquiriram, já têm muito fortalecido dentro de si essas bases. Eles já adquiriram isso, não são mais violentos. E muitas vezes nascem até em lugares violentos, em famílias violentas, nascem em lugares que são assim bastante propícios para que eles se desenvolvam dessa maneira, mas não se tornam assim, porque muitas vezes vêm para ajudar, inclusive os pais, a família, a comunidade. Quantos adultos, por exemplo, quantos jovens, até em comunidades, você vê em lugares que são extremamente carentes, em um lugar onde a violência se desenvolve. Você vê, às vezes, criaturas que nasceram ali, cresceram ali e que fazem alguma coisa para melhorar aquela comunidade, que não se transformaram em pessoas violentas. Mas isso é uma coisa que o espírito já traz consigo, ele já adquiriu isso com ele. Agora, os espíritos que estão ainda, que não conseguiram ainda assimilar, que não têm essa base muito forte, que ainda trazem consigo resquícios muito fortes de violências, resquícios muito fortes de vidas anteriores, onde eles foram espíritos mais, digamos, rebeldes. Se eles renascerem no meio assim, fica mais difícil. Eles vão esqueci o termo. Eles vão acabar reproduzindo aquilo, o meio em que eles estão. Eles vão acabar se tornando violentos, porque eles já trazem isso. Não tem ainda neles essa coisa tão arraigada, tão forte da mudança. Eles não mudaram ainda. Eles vieram para aprender, mas é o meio, né? Isso aí. Ah, sim, sim. Porque é do espírito. Muito bem. Então, nosso horário. Obrigado, Eugênia, por mais uma vez estar conversando conosco sobre esses temas. E, já que recebemos muito, vamos então nos preparar para doar e depois receber novas energias através dos passes, né? Vamos agradecendo ao Pai por esses momentos de reflexão que nos permite, momentos de paz, em que nós nos conseguimos recolher e pensar, refletir sobre esses problemas que nos afligem, esses problemas que estão conosco, que fazem parte da nossa natureza humana, não é isso? Então é assim, Pai, que profundamente agradecidos, vamos silenciando novamente todo o nosso ser e vamos pedindo, Pai, que daqui, deste ponto de encontro, desta casa de luz, possa irradiar amor e paz para todos os nossos irmãos e humanidade. Então nós vamos vibrar por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias, nos manicômios, né? Onde houver um irmão nosso necessitado do nosso amparo, do amparo do nosso Pai, vamos fazer as nossas vibrações em favor dele, dando paz, esperança, né? Vamos pedir também por todos os nossos irmãos desencarnados, aqueles que nós não vemos, mas sabemos que também nos acompanham em nossas reuniões, e que também muitos deles são necessitados, que o Pai os ampare, que o Pai dê forças para que continuem trabalhando pela sua evolução, pelo seu aprendizado. E principalmente, Pai, que as suas luzes alcancem os nossos irmãos ainda que perambulam na crosta, que estão nos vales, nas regiões umbralinas, nas regiões de resgate do plano espiritual. Que todos sejam alcançados pelas tuas bênçãos e que os nossos eflúvios de paz e amor possam atingi-los. Vibramos pelos inimigos da paz, aqueles que ainda distribuem discórdia, conflitos, desordens em nosso plano. Sabemos, Pai, que é somente uma condição, que todos serão um dia recuperados
para o seu rebanho. Vibremos pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que não nos entendem, para que um dia possamos nos entender como irmãos. Vamos pedir pela paz em nosso mundo, pedir para que cessem as guerras e os conflitos, que possam um dia, que possamos todos nos reconhecer como irmãos. Vamos pedir pelos nossos lares, que é o cantinho, o ambiente que Deus nos reservou, para que pudéssemos encontrar os nossos desafetos, pudéssemos encontrar os nossos amigos, para que possamos caminhar juntos com uma nova proposta de vida. Pedir e vibrar por esta casa de caridade, que nos acolhe, que nos recebe e que permite que aqui trabalhássemos e que aqui recuperássemos todo o nosso passado de culpa, o nosso passado de práticas não adequadas às leis divinas. Não vamos esquecer de pedir por nós mesmos, para que o Pai nos abençoe, que Jesus nos fortaleça com a sua palavra amiga, para que possamos continuar nessa estrada de luz que é o seu Evangelho. E permitir, Pai, que a luz do Espiritismo amplie a nossa consciência, a nossa capacidade de entendimento das suas verdades. Que assim seja, meu Pai. E é assim, profundamente agradecidos, que vamos abraçando nossos mentores, amigos, os nossos guias e os nossos guardiões. Agradecidos por toda a assistência dada por mais esta noite, rogando que continuem conosco durante mais uma semana de vida e de paz. Agora, vamos aos passes e que Jesus continue conosco hoje e sempre, que assim seja.